você que vai dar deixa eu só postar aqui. Um cadeado só. Vou te postar. Boa tarde a todos, a presença. É um grande prazer receber todos vocês aqui. Primeira palestra, primeira atividade do espaço, tá? Espaço Marino. E está sendo possível realizar esse sonho graças à minha esposa, Caterine, meu cunhado Richard, que não está com toda a estrutura aí organizada, senão não poderia estar sendo possível, tá bom? Você consegue botar aqui? Eu consigo por aqui. A gente vai falar hoje de diabetes, uma doença epidêmica. No Brasil, 30% dos pacientes hoje com doenças crônicas são diabéticos. O número de pré-diabéticos ainda é uma coisa pouco estimada, eu acredito que esteja em torno dos 30% a 40% também. Tá? Essa é a minha formação, eu me formei em 91 na faculdade do Itatu, me formei em 96. Depois de 97 a 99 fiz a residência de cirurgia geral aqui em São Paulo e gastrocirurgia de 99 a 2001 no Hospital de Heliópolis. Fiz a pós-graduação no Hospital Israelita Albert Einstein, né? No quesito de doenças funcionais e a manometria do aparelho digestivo. O TCC foi muito interessante, a gente descobriu algo que para mim foi uma surpresa, diagnóstico de doenças e câncer também, né? O câncer através da análise do ar expirado das pessoas. Então, um estudo que começou com observação em cães e que na Europa ele é extremamente desenvolvido. Então, a tendência é que a gente não faça mais exames invasivos para diagnóstico de doenças e que elas sejam cada vez mais preventivamente tratadas e diagnosticadas. Fiz fitoterapia na Cobrafic, com o Dr. Caniza, em 2015, fiz um ano de curso, e prescrição em medicina chinesa em 2020 e 2021, com o Dr. Paulo César Varanda. Então, esse é o meu currículo por enquanto, mas com certeza não vai parar por aí. Bom, Sócrates já falava, né? Conheça-te a ti mesmo, e vários outros filósofos falaram do autoconhecimento, né? Do mergulho que a gente precisa fazer dentro de nós próprios, através dos sintomas, das sensações, das emoções, dos sentimentos, podemos descobrir o que está acontecendo com essa máquina. O que é pré-diabetes? Então, aqui é uma metáfora. Então, vamos imaginar que numa rua em que a velocidade máxima é 40 por hora, que não tem essa lombada eletrônica, mas tem apenas um radar, nessa lombada, não tem a lombada eletrônica, tem um radar e tem esse limite de velocidade. Todo dia que eu passo ali, eu, por um motivo, às vezes nem consciente, eu passo a 60, passo a 60, passo a 60. Um dia eu vou acabar tomando uma multa. Todas as vezes que eu passo acima de 40, ou seja, eu passo a 60, eu vou causando danos ao meu corpo. Se ele pensar no açúcar, toda vez que eu como demais carboidrato, eu vou sobrecarregar o sistema. E daqui a um certo tempo eu posso desenvolver o pré-diabetes, que na realidade hoje já é um diabetes inicial. Não é uma coisa que assim eu posso ir levando, tolerando, deixando para lá, embarrigando, que nunca vai virar diabetes. Não. A fronteira entre pré-diabetes e diabetes ela é muito tênue. Tá? Então é bom prestar atenção na velocidade que você está caminhando na sua estrada com relação à glicemia. Bom, o diabetes vem exatamente de uma disfunção, de uma falta de funcionamento dessa glândula que é o pâncreas. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, em que a pessoa normalmente nasce ou desenvolve diabetes de uma maneira muito rápida, e é uma doença autoimune, ou seja, a gente tem uma genética que nos fez desenvolver essa doença, e o tipo 2 adquirida, que normalmente o que é? Além de vários outros fatores, sobrecarga de carboidratos na alimentação. Mas tem, a gente vai ver no decorrer da apresentação, que
tem outras causas, né? Causas emocionais, causas metafísicas, medicamentos, abuso de drogas, né? E outros fatores que a gente acaba não tomando atenção, não prestando atenção e acaba nos fazendo uma somatória que vai levar ao diabetes tipo 2. Né? O que é pico glicêmico? O pico glicêmico é toda aquela alimentação que você sobrecarrega o corpo de carboidratos. Então você tem um exagero, uma exacerbação de oferta de glicose para o pâncreas, ele libera insulina, que é um hormônio que nós vamos abordar, só que depois de um tempo de tanto sobrecarga que é feita no pâncreas, ele começa a reduzir o nível de insulina liberado na circulação, ou mesmo a insulina não consegue acoplar, que a gente fala na casinha da célula, podendo levar essa glicose para dentro da célula. Então essa glicose se acumula no sangue e vai dar aquele fenômeno que a gente fala, como se jogasse açúcar dentro de uma panela, o glaciamento. Esse glaciamento, que ou seja, é aqueles acúmulos de açúcar queimado, eles vão circular para a tua circulação, vão começar a entupir alguns órgãos, causando as complicações e todo o quadro inflamatório, que hoje a diabetes é considerada uma doença inflamatória. Tá? A tríade clássica da diabetes, os 3 polidípsia, polifagia e poliúria. Tá? Quem tem essa tríade dificilmente não tem diabetes. É quase um pato binomônico, é quase certeza absoluta que se você apresentar esses 3 sintomas conjuntos ou na sequência, procure alguém para fazer um diagnóstico de diabetes. E o exame que se impõe, o mais simples, é a glicemia de jejum, que muitas vezes é feita erroneamente e vai deixar o diagnóstico tardio. Aí você vai questionar isso aqui. Dentro do quadro da diabetes, a gente pode desconfiar da diabetes, além da poliúria, ou seja, muita urina, o volume urinário é muito alto, muita vontade de comer, uma fome incessante, polifagia. E aquela sede que é fora do normal, a gente tem um cansaço extremo, normalmente perda de peso, mas existem muitas pessoas que começam a ganhar peso subitamente, e sem explicação, que estavam com a mesma dieta, os mesmos hábitos, até fazendo atividade física, mas começam ou a perder ou ganhar peso demais. Dificuldade de cicatrização, né? Problemas sexuais, né? Tanto no libido como disfunção erétil e outras questões. Visão turva, ou começa a ver pontos brilhantes, começa a ver pontos escurecidos, né? A gente tem que ir atrás um possível diagnóstico. Formigamento, fraqueza muscular nos membros inferiores, nos membros superiores também, e na mulher é a repetição de infecções vaginais, corrimento ou infecção urinária. Infecção urinária que não consegue ser tratada apesar de tudo. Bom, os exames, né? Para dar uma olhadinha nos exames. Então eu falei da glicemia de jejum, ou seja, ela deve ser feita de uma maneira mais correta hoje em dia, que nós sabemos, no jejum de 8 horas. Normalmente faz com 10, 12 horas. Não é o correto. O correto é com 8 horas. E a hemoglobina glicada, que exame é esse aqui? Justamente vai apontar quantas vezes você teve um pico de glicose acima de 140, depois de 1 hora, 2, de uma dieta exagerada, e quantas vezes você fez esse pico, quantas vezes você subiu acima de 140, num período de 90 a 120 dias. Ela é mais importante do que a glicemia de jejum. Se ela tiver num nível acima de 5,5, desconfie uma pré-diabetes ou até um diabetes que naquele momento está oscilando para um pré. Tá? A insulina, mostrei o pâncreas, a insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, ela é responsável por pegar a glicose, que é produto da dieta, da absorção da dieta, para dentro da célula. Tá? Para quê? Para que a célula use essa glicose como fonte de energia. A insulina é produzida após as refeições, tá? E a quantidade de açúcar aumenta. A quantidade de açúcar, cada vez que você tem esse pico ou uma elevação muito grande, a insulina aumenta na mesma proporção. Tá? Por isso que a gente tem hoje, como um dos apontadores, né, ou dos preditores do câncer, é justamente um diabetes. Porque ao mesmo tempo que a glicemia aumenta, a insulina aumenta, existe um fator derivado, parece com a insulina, mas não é da insulina,
e que ele estimula a célula a se desenvolver, a se dividir de uma maneira desordenada, proporcionando chances para ter o câncer. O glucagon ele é produzido também no pâncreas, não pelas células beta, pelas células alfa, e é um contraposto da insulina. Tá? Ou seja, quando a glicemia começar a cair, ele é liberado para subir a glicemia. E agora, eu sou diabético, né? Agora o que se faz? E aí, a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, né? Porque se a gente realmente não encarar de frente o problema e tentar mudar, né? Mudar os nossos hábitos, mudar a nossa dieta, mudar de verdade, a gente não vai conseguir nem de perto combater esse grande inimigo, né? Eu digo que o diabetes é assim, você traz para dentro da sua casa uma pessoa para fazer o serviço, ela faz o serviço, mas existe um quartinho ali à disposição, ele pede porque está sem lugar para morar, para dormir, acaba dormindo lá, vai ficando. A hora que você vê já está fazendo parte da casa, você não consegue tirar ele na base da agressividade, você vai ter que ter categoria, vai ter que ter inteligência para colocar esse inimigo para fora, porque ele não sai à força. Então, assim, temos que ter uma estratégia muito bem montada, uma força de vontade para mudar todos os paradigmas que a gente vive, tudo aquilo que a gente tem de ideia do que deve comer, do que comia desde a infância, do que faz bem, do que eu gosto, né? Eu falei que assim, é uma mudança. É o que eu gosto, diferente do que eu preciso. Então a hidratação, ela se impõe, hidratação é importantíssima, né? Beber água, por que é importante? Porque o corpo precisa limpar das toxinas, né? A célula precisa de água para o metabolismo, tudo depende de água, tá? Não existe uma organela no corpo que não funcione sem água. Você pode ficar uma semana sem comer, mas uma semana sem tomar água você vai adoecer, tá? E, inclusive, tem um médico iraniano, né? Ele foi preso político, ele estudou água durante 10 anos e ele descobriu que a maior parte das doenças em que ele encontrava dentro da cadeia, nos seus amigos de célula, podia ser resolvido com a hidratação correta e com a quantidade de sal correta e o sal integral. Ele tem vários livros, né, Dr. Batman Milite, ele explica que muitas vezes você não está doente, você está desidratado. Qualidade de água, a qualidade da água é importante, a gente tem várias características da água que a gente tem que salientar, mas uma das mais importantes é o pH. Quanto maior o pH, maior a quantidade, que é o potencial hidrogeniônico, maior a quantidade de oxigênio que a gente vai levar para dentro da célula. Tá? O poder da escolha, então, é aquilo. Eu vou ter que mudar muita coisa. Tá? Então, assim, eu preciso estar decidido a mudar de vida. E fazendo parte desse tratamento, além da hidratação, a dieta. Então, a gente tem alimentos favoráveis, que são alimentos verdadeiros, uma carga nutricional alta, valorosa, né? E com características originais. Então, os alimentos ricos em vitaminas, a gente tem aqui o queijo, né? A gente tem as frutas, que tem muitos sais minerais, as gorduras boas, o abacate, o coco, o ovo, né? E além dos alimentos funcionais, né? Esses alimentos funcionais, eles não são só alimentos, eles são medicamentos naturais, né? Então houve muito cochicho aí, muita polêmica em cima do abacate, do ovo, e a gente sabe que tudo isso, na verdade, era uma grande dificuldade de aceitar que eles são medicamentos. Outros alimentos que também são alimentos funcionais são as frutas vermelhas, né? As castanhas e todas as sementes. Semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol, semente até de melancia. Tá? Então, isso aqui é uma base de uma dieta que eu acredito que seja importante, que é a dieta cetogênica. Tá? Alimento sabotador. Então, é tudo aquilo lá que você tem que começar a olhar, porque provavelmente ou você está viciado, ou você não consegue tirar, não quer, não está decidido ainda, né? Então, parte de uma decisão. Esses alimentos todos vão dar picos glicêmicos, vão inflamar o seu corpo, vão inchar, né? Porque junto com toda a inflamação existe uma quantidade de água que ela é absorvida e retida. Então a gente sabe que quando a gente faz um teste de 4 semanas sem esses alimentos, apesar de ter diabetes ou não ter diabetes, a gente vê que a gente perde medidas, perde peso e melhora várias funções no corpo. Tá? No diabetes, eu falo que existe uma tríade muito perigosa,
que é pão, arroz e macarrão. Se esses 3 alimentos não forem retirados ou sensivelmente reduzidos, fica muito difícil combater a inflamação no corpo, tá? Junto com eles, aí tem aquele pessoal que não é o pão que é o problema, é a bolacha, é o donuts, né? É o biscoito recheado, então são os ultraprocessados. A margarina, que muitos preferem, gostam da margarina porque é manteiga, e o próprio açúcar no cafezinho, né? Então tudo isso aqui tem que ser olhado de uma maneira bem respeitosa, mas se não mexer nesse item aqui, não tem condição de tratar o diabetes. Não adianta tomar medicamento e continuar usando isso aqui. O grande sabotador, que hoje está divulgadíssimo, né? Qualquer pessoa entra no posto de conveniência e compra uma cerveja qualquer hora do dia. Então a gente vê pessoas com 25, 30 anos bebendo cerveja todos os dias, inclusive no almoço. Então assim, aqui é um grande sabotador. Porque ele vai afetar o fígado, né? Ele vai afetar o estômago, ele vai afetar o cérebro. O cérebro, ele não tem bloqueio, ele é permeável ao álcool, tá? Você vê, o cérebro não é permeável ao açúcar da fruta, mas é permeável ao álcool. Então, de uma certa forma, o que é mais perigoso, né? A gente vai falar sobre as frutas. No coração, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, né? Nos rins, prejuízo da filtração dos rins, que no diabético já é prejudicado. Então, se a gente for pensar nesse indivíduo como diabético, o fígado já tem gordura, então vai piorar o fígado. O estômago é um estômago lento na digestão, né? Ele não tem a movimentação, ele não tem a digestão, ele não tem o funcionamento normal, que é um quadro que a gente fala de gastroparesia diabética, ou seja, praticamente é um estômago não em isopor, mas ele é um estômago denso, um estômago pouco móvel. Isso dá, porque todo mundo conhece que é o refluxo, né? Na digestão. Os rins, se o diabético já tem uma baixa filtração, vai piorar. No coração, o coração do diabético também tem, a gente já conhece a cardiopatia diabética, que pode ser de várias formas, que vai prejudicar o coração. A glicemia, esse pico glicêmico, muitas vezes ele está acompanhado com o quê? Aumento da pressão arterial. Então, às vezes o paciente é hipertenso, mas ele é hipertenso porque ele está diabético ou pré-diabético. Para vocês terem uma ideia, um copo de suco de laranja, num paciente pré ou diabético, ele pode elevar a pressão de uma maneira substancial. Principalmente, que eu falo, é a repetição, né? É todo dia o suco de laranja, saudável de manhã, é a refeição que tem que estar sempre regrada a suco de fruta, e mesmo natural, né? A gente vai ver agora que isso aqui não é solução. Isso é sabotagem também, tá? Porque a natureza fez a fruta com a casca, com o bagaço e com a semente. Então já trouxe a solução. Um suco de laranja sem o bagaço, um suco de melancia, né, sem a gente poder mastigar a fibra da melancia, vai dar pico glicêmico. E pior, como só o fígado aceita o açúcar da fruta, essa frutose vai entrar dentro do fígado, vai aumentar o açúcar, vai aumentar os triglicéridos, vai começar a levar a gordura dentro do fígado, e o prejuízo vai só se perpetuando e piorando, tá? Refrigerante zero, pode? Não, refrigerante zero também não pode. Porque o refrigerante já é um problema, né? A gente tem aproximadamente, dentro de uma latinha de refrigerante, de 8 a 12 colheres de chá de açúcar, tá? Refrigerante zero, como ele é uma mistura de adoçantes, ele não vai dar pico glicêmico, mas o que ele vai fazer? Burlando o cérebro, ele vai aumentar seu apetite após a refeição. Então você começa a comer mais do que o normal, porque ele tenta enganar o cérebro, só que o cérebro tem todo um circuito de saciedade e fome bem estabelecido, que não tem como burlar. Então, ele recebe a informação que não tem alimento. Então, coma, e a pessoa, você pode ver, quase todo mundo toma zero light, começa a ganhar peso. Não tem, dificilmente vai encontrar alguém dentro do peso tomando refrigerante zero com frequência. Bom, atividade física, nem se pode, né, questionar, eu acredito, né? No mínimo 30 minutos, 4, hoje em dia a gente fala, sendo um pré-diabético ou diabético, isso é o mínimo, tá? Deveria ser 5 vezes por semana. No plano, sem se cansar,
mas um esforço suficiente para também não ficar conversando no celular, né? Conversando fácil no celular. Por que o exercício físico? Porque ele queima os estoques de glicose, a gente tem acúmulo de glicose na forma de glicogênio no músculo e de glicogênio no fígado. Tá? É salutar que não haja muito acúmulo, mas esse acúmulo também precisa de alguma forma estar numa espera. Porque quando você for fazer atividade física, é essa fonte energética inicial que você usar. O glicogênio muscular, depois o glicogênio hepático, depois vai se quebrar os triglicéridos. Então, se nós fizermos a caminhada de 30 minutos, teoricamente a gente nem chega a queimar gordura ainda. Mas é um início. Como início, sempre é válido, a gente tem que estimular, né? Lembrando que o detox ele é feito através da sudorese. Através da sudorese a gente consegue eliminar várias substâncias xenoestrógenas que funcionam como se fossem hormônios femininos, tá? Então, tudo que é derivado do plástico, tudo que a gente usa que tem alumínio, né? as latas de alumínio, a gente consegue de alguma forma, através do exercício físico e da sudorese, eliminar uma parte disso. Lógico que não é tudo, precisa ser feito às vezes um detox de uma maneira muito mais profunda, depende do caso de cada um. Tá? A gente também tem o estímulo à tireoide. Tá? Por quê? Porque na atividade física, aumento da temperatura do corpo. Esse aumento da temperatura corporal vai estimular a tireoide a funcionar mais. Tá? E se a pessoa estiver inflamada, como a pessoa inflamada ela tem um feedback negativo com a tireoide, ou seja, a tireoide ela é estimulada a não funcionar, a tireoide no diabético ela é estimulada a ficar lenta. Quanto mais lenta a tireoide, a taxa metabólica da pessoa mais baixa, e ela continua ganhando peso, em cima do ganho de peso, mais inflamação, mais dificuldade de controlar a glicemia, o diabetes, e é um círculo vicioso. Aumento da taxa metabólica a gente vê através dos hormônios da tireoide, né? É claro, a gente vê o paciente fazer atividade física como o TSH melhor, o T3 melhor, o T4 melhor, e a redução dos triglicéridos também. Uma coisa que me chama muito a atenção no dia a dia do atendimento é que o paciente que costuma ter triglicéridos acima de 130, 140, 150, por muito tempo, ele está indicando que está virando um pré-diabético. Se não está virando, vai virar. Então, isso aqui é um ponto-chave nos exames de rotina quando a gente pede para o paciente que está suspeitando de algum mau funcionamento dentro do metabolismo. Redução do estresse. Por que o estresse é tão impactante? Por quê? Porque o estresse excessivo, prolongado, que a gente pode falar trabalho excessivo, falta de atividade física, dormir pouco, né? O dia inteiro estando dentro de uma atividade muito estressante, a gente libera muito cortisol. Esse cortisol é um hormônio produzido numa glândula em cima dos rins, que é a adrenal, e chega um momento que ela simplesmente entra em fadiga. Tem níveis de fadiga, só que ele, aumentando muito o cortisol, ele aumenta a glicemia, porque ele também aumenta a insulina. Então ele estimula a insulina a subir. E chega um momento que a insulina, de tanto que tem insulina dentro do corpo, o receptor fecha, ele não aceita mais. Porque imagina a gente passar esse corredor, todos vocês passarem de uma vez esse corredor. Não passa. Alguém vai ficar entalado, tem gente que vai cair, e uma hora, como se a porta fechasse. Não, aqui não tem lógica, aqui ninguém mais entra. Isso é resistência insulínica. A resistência insulínica é a marca do diabetes tipo 2. Essa resistência insulínica é mais importante de ser abordada e tratada até do que abaixar a glicemia severamente. A gente vê que as complicações hoje de abaixar a glicemia na força, elas são muito mais importantes do que você trabalhar em cima do melhor funcionamento da insulina no seu corpo. Vai melhorar, o que vai melhorar a resistência insulínica? Atividade física, a dieta, a hidratação, e a gente vai ver mais para frente outros passos também. Atendimento psicológico, atendimento psicoterápico, meditação, yoga, uma atividade física que você tenha prazer de fazer, né? Mesmo que seja uma atividade de médio impacto, baixo impacto, uma esgrima, alguém tem condições de fazer esgrima, uma atividade em cavalos, né? O que te der prazer vai te gerar dopamina. A dopamina, ela segura o cortisol. Tá? Então, toda a sensação de bem-estar, de prazer, de estar em contato com a natureza, de se sentir útil, né? De estar em equilíbrio, segura o cortisol. Também não dispara. Bom,
Dentro das medicações, a gente tem os hipoglicemiantes, que são medicações, algumas até fitoterápicas, que fazem o quê? Baixar a glicemia de jejum. E muitas vezes baixar a hemoglobina glicada, que é aquilo que a gente tem liberado após a refeição. Os análogos do GLP-1 são medicações novas, são medicações normalmente intravenosas ou intramusculares, são tomadas uma vez por semana. O que essas medicações fazem? Elas liberam insulina em uma quantidade maior, mas de uma forma a que não seja uma enxurrada. Há a liberação gradual e a observação que a gente tem com essa classe de medicamentos é que, além de melhorar a resistência insulínica, melhora aquela fome voraz e, quando as pessoas bebem, diminui a vontade de beber. Então, ainda tem muitos efeitos colaterais, como prisão de ventre, oscilação da pressão. É uma grande expectativa daqui para frente e está sendo trabalhado muito em cima disso, tá? Assim, é o ideal começar por isso? Não. O ideal é passar com o médico, com a equipe, com o endócrino, com uma nutricionista, ter uma equipe multidisciplinar e sempre começar pelo mais básico, tá? Que não é o hipoglicemiante, é a dieta e a atividade física. Mas muitas vezes tem que se começar com o hipoglicemiante conjunto, até para que o paciente entenda que está doente. Está, não é. Diferente. Fitoterápicos. A gente tem uma gama enorme de fitoterápicos, então a gente tem o dente de leão, né, que nós demos para vocês aí, por uma gratidão de ter vindo até a palestra. Temos a bardana, temos a carqueja, o melão de São Caetano, que o chá não tem um gosto muito agradável. Mas por que eu estou falando do melão de São Caetano? Ele é uma das plantas que mais atua justamente na resistência insulínica. Então ele ajuda a abrir o receptor de insulina e essa insulina ser efetiva, fazer o que ela tem que fazer. Tá? Outras ervas que a gente pode falar, mais simples até, você pode usar chá da folha do mamão, usar chá da folha da manga, né? Pode usar chá de pata de vaca, a casca do abacaxi funciona muito bem também, e os próprios temperos, né? Então, toda vez que a gente usa canela, usa cravo, a gente tem um achatamento desse pico glicêmico ou até prevenção. Por exemplo, eu falo muito para os pacientes que passam por diabetes de usar manjericão e orégano. Fazer um chazinho 30, 40 minutos da refeição, porque evita um pico tão grande. Lógico, não pode fazer compensação, né? Eu uso manjericão e orégano, mas vou comer o que eu quero, da maneira que eu quero. Uma característica do diabético, infelizmente, é a teimosia. Então é muito difícil mudar o padrão de voo dele. Tá? Apesar de ter dores, de estar sentindo já vários problemas, ele é muito resistente. Então acho que não é resistente insulínica, é resistente ele, né? A resistência começa com ele. Medicina chinesa. A gente vê o diabetes na medicina chinesa de que forma? Um fígado inflamado e um baço fraco. Esses órgãos, na medicina chinesa, são 5 órgãos, 5 elementos, 5 energias e 5 espíritos. Quando o baço não funciona direito, ele ataca o fígado. O fígado inflama e o fígado não faz circular energia pelo corpo. Quanto menos circula energia pelo corpo, mais adoecido você fica, menos fraco e menos resistente a infecções. Então, na medicina chinesa, normalmente você tem que melhorar a função do fígado, melhorar a função do baço e, às vezes, a causa é fraqueza no rim. Então tem que atuar no rim, no baço e no fígado. E a acupuntura, junto com a fórmula tradicional chinesa, você vai ter, com esses dois tratamentos conjuntos, uma resposta muito mais rápida. Mesmo assim, o médico chinês vai exigir do paciente dieta, para que você tenha menos muco dentro do corpo e gerar menos calor. Porque o muco, com a dieta ocidental, é certeza que vai estar sendo produzido. Bom, olhando para o diabetes, uma visão metafísica. O que é metafísica? Né? É uma ciência que está além do físico. Então, ela vai falar do campo, principalmente do campo emocional. Todos os nossos talentos que nós temos em cada porção do nosso corpo, quando a metafísica estuda esses talentos, ela demonstra que conforme a gente não usa os talentos, a gente ou reprime ou nega, a gente começa a adoecer. Toda emoção, ela se alberga, ela se localiza num órgão, tá? Então, se a gente for
fazer uma análise aqui do livro Metafísica e Saúde, do grande Voltaire do Gasparetto, né? A gente pode pensar assim, tá? Quando eu não tiro proveito daquilo que eu sou capaz, eu favoreço o pâncreas de não funcionar e a diabetes aparecer. Quando eu sinto pesar por coisas que deixaram de acontecer, ou seja, é muito aquilo de olhar para o passado e sentir culpa, mágoa, desilusão. Com diabético, normalmente, é um paciente que está lá no passado. Por isso que muitos diabéticos também desenvolvem depressão. Aparece quando não autorizo a minha competência para que se torne uma realização. Ou seja, eu tenho como fazer, mas eu procrastino e não faço. Grande necessidade de controle das coisas, das situações e das pessoas. Então é tão controlado que ele não aceita mudar o que o médico programa para ele. Tá? Mágoa profunda, né? Mágoa profunda, grande decepção, perdeu a doçura da vida. O pâncreas está ligado, ele está ligado à produção da insulina. A insulina bota o açúcar para dentro da célula. Então ele deixa a célula doce, adocicada, alegre. Se você perde a doçura da vida, está olhando só para o passado, você se tornou amargo, você tem mais chance de ter diabetes. E aí ele procura mais açúcar para apagar, para resolver essa amargura. Quanto mais ele procura açúcar, mais amargo ele fica. Porque não está aí a solução, né? Entender que a cada tropeço eu dou força às minhas pernas. Cada dificuldade de desenvolver um talento, agora é hora, vale a pena fazer, você tem condições para isso. Aí tem uma meditação que pode ser feita, né? Esse instante está cheio de alegria, eu escolho viver a doçura do dia de hoje, eu escolho deixar os meus potenciais realizarem coisas. É o órgão da alegria. E o amarelo, pela cromoterapia, também é alegria. Então, cromoterapicamente, se a gente quiser auxiliar um paciente com pancreatite ou com diabetes, a gente precisa jogar uma luz amarela na altura do pâncreas. Tá? Então, viva a alegria, seja alegria hoje, e assim, se a cada dia você buscar aproveitar a situação, tirar proveito daquilo que você está vivendo, pegar o que presta, jogar o que não presta, e não olhar para o passado, estar no momento, no fluxo, a chance de você ter diabetes vai ser menor, pelo lado metafísico. E agora estou aberto às perguntas, se a gente tiver uma pergunta, eu souber responder também, por favor. Começa contando por que a gente escolheu o dente de leão. A gente fala um pouquinho das propriedades do dente de leão para a diabetes mesmo. O que vai trazer de bom tomar chá de dente de leão? O dente de leão ele vai ajudar a detoxificar o fígado, diminuir a inflamação nas células do fígado. E ele também é um prebiótico, ele ajuda o intestino a funcionar de uma maneira melhor. Ele é um diurético. Então, várias coisas que o diabético tem problema. O diabético tem problema, não deu para falar aqui, né? Mas o diabético tem problema na flora intestinal, por toda doença crônica, a flora intestinal está ruim, ela está desequilibrada. Então, o dente de leão ajuda como um prebiótico na flora, ajuda a eliminar toxinas do fígado, a desinflamar o fígado, a fazer o fígado ele diminuir a gordura que tem dentro dele, e é um diurético também. Na fitoenergética, também não deu para colocar aqui, porque a gente pensou numa coisa mais enxuta, né? A fitoenergética, o que é? É o tratamento baseado no quê? No que a frequência daquele ser vegetal emana. Como ele trabalha nos campos sutis nossos. Então, o dente de leão, ele é a erva da gratidão. Ele trabalha a gratidão. Tá? E também a ligação como um todo, né? A ligação como se fôssemos um só também. Gratidão, ele também trabalha com isso. Por favor, gente, pergunte aí. Tem um monte de coisa. Por exemplo, como é que... Pode falar? Quem vai falar? Ninguém? Eu acho que o Edson estava numa dúvida. Eu acho que quer falar. Então, como é que a gente trabalha? Você falou muito que o diabético tem um pouco da teimosia, né? A minha mãe é diabética e ele é uma pessoa que gosta muito das coisas do jeito dela, né? Você tem alguma dica para a gente começar a olhar para isso? Como é que eu desisto da teimosia? Não, eu acho que eu tenho algumas metáforas que eu uso no atendimento. Né? Eu acho que assim, se você entrou numa estrada, né, com o teu carro, e o primeiro pedágio da diabetes,
A gente também não fala disso, né? O que vem depois da diabetes? Então, Não parar na o diabetes. primeiro pedágio é o diabetes. Aí eu falo assim, vamos corrigir a rota? Ou vamos fazer o seguinte, subiu em cima de um trem. Aquele trem é o da diabetes. Desce e sobe em outro. Poder de escolha. Porque se você estiver nessa estrada ou nesse trem, e que a próxima estação é o câncer, eu acho que é uma coisa muito agradável. Porque o que a gente sabe hoje em dia, que todo paciente com câncer, ele teve um diabetes oculto. Ele passou 10 anos com diabetes oculto. Por quê? Ele vai no posto de saúde e a glicemia está errada. Ninguém pediu a glicada, ninguém pediu insulina. Ele nunca fez uma curva glicêmica. A curva glicêmica é importantíssima. Até para saber se você é pré-diabetes, é diabético, é hipoglicêmico, como que está o teu metabolismo dos açúcares. Então, a curva, depois da glicada, por exemplo, vamos supor, vou fazer um caso clínico aqui. Então, o Carlos está aqui do nosso lado, ele tem um diabetes, uma suspeita de diabetes, ele faz uma glicemia, deu 95, a glicada deu 5,6. Mas ele não sente nada, é rotina. E o ultrassom mostra a gordura no fígado grau 1. Opa, acho que a gente precisa fazer uma glicemia. Ah, não precisa, para quê? Vamos fazer? Faz a curva glicêmica e ele está pré-diabético. Então, assim, eu falei da estrada, continuando na estrada, continuando na estação de trem. Primeiro, diabetes. Segundo, câncer. Terceira, depressão. Da depressão, muitos não sabem. Para que a gente insiste nisso, né? Vamos descer, dá um passo atrás. O que eu estou fazendo com a minha vida? Vamos mudar. Muda a estrada. Vamos pegar a estrada da saúde, né? Da longevidade. Dieta não é frescura. Dieta é uma necessidade. Né? E... Foi essa metáfora, né? Aquele... Qual é aquele? Da velocidade. É interessante mostrar aqui a velocidade. Porque é bom as pessoas verem, elas não nada. A metáfora é importante por causa disso, e a imagem é mais forte ainda. Então, aqui é 40. Se todo dia eu passo a 60, pré-diabetes. Multa, ponto. Se eu passo 80, é os 20% a mais, né? É diabetes. Mas por quê? Mas é 40, gente. Por quê? Eu quero tomar multa? Não. Vou perder a carteira, posso perder a direção, atropelar alguém, atropelar um cachorro, bater o carro, matar alguém. Para quem que eu estou correndo risco? Então não tem necessidade. Passa os 40, vai tranquilo, tá com pressa, sai mais cedo, né? Então assim, é a velocidade. Qual a velocidade que você está colocando na tua vida? Vale a pena estressar desse jeito? Uma hora vai vir algum problema, né? Então a gente fala da velocidade na avenida, a gente fala dos trilhos, das estações do trem, a gente fala de uma estrada, e tem outras metáforas possíveis e imagináveis, né? Porque a gente também pode falar, por exemplo, dentro do campo emocional, né? Se a gente pensar que o campo emocional é um identificador, e está cheio de bolinhas, quanto mais você reage aos problemas e às coisas da vida de uma maneira intempestiva e exagerada, você imagina as bolinhas batendo lá dentro. Em algum lugar vai estourar. Normalmente, que estoura no pâncreas e a diabetes aparece. Tá? Porque junto com isso, a gente tem toda a vivência que a gente traz na vida. Todos os traumas, todos os problemas, né? Toda doença hoje em dia, ela é vista de um modo muito integral. Não existe uma causa só. Aí você fala para mim assim, mas meu pai é diabético, minha mãe é diabética, eu vou ser diabético? Nem sempre. Porque eu tenho gene da diabetes. Mas por que eu vou desenvolver diabetes? Então eu falo da garrafa, né? Eu falo assim, ó, você tem o gene da diabetes, está aqui, ó. Eu sou um poço de emoções. Tranquilo. Mas aqui, o que eu tenho nessa faixa azul? Eu tenho deficiência de várias vitaminas e minerais. Eu estou desnutrido, porque eu como só ultraprocessado. Um dia realmente eu perco um familiar ou alguém vai embora. Pronto, diabetes apareceu. Tem solução? Tem. Então, Melhorar o campo emocional. Ela passa uma grande perda. Pode ser uma perda de trabalho. É uma grande, ou às vezes eu tenho uma humilhação, mas normalmente perda, né? Perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão, alguém que era muito próximo, né?
e que aquilo, eu não aceito a perda. Perdeu o relacionamento. Um casamento que não deu certo, né? Um emprego que estava há 40 anos que não vai embora. Então, aqui. Então, a gente pode dizer também que diabetes é não saber lidar com as mudanças? Na verdade, é uma vontade, é uma necessidade de controlar tudo, o tempo todo. Eu sou dono da verdade, eu sou dono da minha vida e eu vou fazer do meu jeito. Mas espera aí, você está, ó. Você já perdeu a carteira, não pode mais dirigir. Agora eu vou pegar uma moto. Bom. Aí, para que eu fico correndo isso desse jeito? Fale ali, Cisnela. Por que o diabético tem menos capacidade de cicatrização do que outras pessoas? Porque, por causa do fígado, Com a cabeça, mas a gente vai falar mais algumas coisas de estatose hepática, né? Não, bota o fígado. Então, o fígado do diabético, ele tem uma produção de enzimas alterada. O álcool piora. Então, o que acontece? Primeiro, que o diabético já é um imunodepressivo. Ele tem uma capacidade imunológica menor. Tá? Todos os fatores de coagulação, todos os fatores de cicatrização, primeiro tem a coagulação, depois tem a cascata da cicatrização. É tudo produzido dentro do fígado. Então, se você tem o fígado com gordura hepática, gordura no fígado, né, afetado, e você, normalmente, o diabético que bebe também não para de beber, ele engana se não para de beber, você tem um prejuízo cada vez maior na cicatrização. Você tem ou um número de plaquetas muito alto, um número de plaquetas muito baixo, essas plaquetas não funcionam direito, todos os fatores de coagulação que são produzidos no fígado estão todos em decréscimo. Pelo contrário, até é mais fácil ele sangrar do que coagular. Por isso que muitos pacientes da pandemia tiveram problemas hemorrágicos. AVC, né? Quando uma pessoa diabética começa a ter parte do corpo amputada, dá para falar um pouquinho disso? É uma complicação já tardia, né? Você tem complicação. Na verdade, todo diabético, depois de 10 anos de doença, ele tem que fazer um exame que chama eletroneuromiografia. E deveria fazer alguma coisa para ver a parte arterial também, o Doppler arterial. Porque há um fechamento das artérias. Lembra que eu falei não tinha chegado ainda talvez, mas toda vez que você come açúcar, é como se você jogasse açúcar dentro de uma panela, glaceia. Aquele grumo vai circulando pelo corpo, vai entupindo cada vez mais os órgãos, os vasos, né? A gente vê pelo fundo de olho mostra bem no começo já, que é fechada as artérias estão inflamadas, tudo inflama. Vai inflamando e vai fechando. Quando está fechado aqui, no pé já está fechado. E a pessoa continua sem conseguir tratar a diabetes. E o processo vai se prolongando. Da eletroneuromiografia, o que mostra os nervos todinhos sendo desnervados, ou seja, morrendo. As extremidades vão perdendo nervos, porque essa inflamação ela vai queimando os nervos. Então você para de sentir, você começa a bater. Você tem pouco sangue chegando na extremidade. Se você tem uma ferida, não cicatriza. Aquilo infecciona, inflama, infecciona, inflama, infecciona, inflama, e um dia você pode perder o dedo. Quando você perde o dedo, a chance de você continuar perdendo é grande. Porque o diabético, como eu te falei, é muito resistente ao tratamento. Mas funciona mais ou menos isso. É uma complicação tardia do diabetes. Tem uma pergunta também. Você comentou sobre a água com pH alto. Eu queria até saber mais sobre isso geral, né? Para quem não tem diabetes, para quem não tem, porque ela auxilia, né? Na diabetes. Mas a gente pode tomar essa água com pH alto sempre? E, né, outra pergunta, e essa é uma pergunta, se a gente pode tomar sempre com pH alto, se não vai fazer mal uma hora. E uma outra pergunta, porque parece meio inviável, então eu queria saber se tem um jeito mais prático de fazer isso, de tomar uma água com pH elevado, porque é caro, a gente fica comprando, né? Não tem fácil acesso. Você vai, sei lá, você vai em qualquer lugar tomar água, não tem fácil acesso. Você não precisa usar obrigatoriamente uma água comprada. Você pode usar, acrescentar nessa água minerais. E
que tem mais prático para a gente mineralizar uma água é o limão. O limão tem uma quantidade de minerais altíssima. Outro é o vinagre de limação. Você vai alcalinizar essa água. Vai destoxificar o teu fígado e vai alcalinizar essa água. Tá? A água com pH alto ela é mandatória, principalmente nos casos de diabetes. O diabético toma pouca água, ele desidrata muito mais fácil que um paciente normal. Ele tem um ambiente dentro dos vasos muito... O contato entre a parte de baixo e a parte de cima do diabético ela é reduzida. Por isso que quando você tem amputação, demora para cicatrizar. Eu vou perguntar, por que demora tanto para cicatrizar? Ela perguntou, o fígado é ruim, o sangue não chega, não tem terminação nervosa para sentir. Mas por quê? Porque existe uma perda de conexão entre o dedinho lá embaixo e o cérebro. O cérebro não localiza. É uma perda de conexão. Por que o dióxido de cloro que a gente usa é tão bom? Porque ele refaz a conexão. Então, o corpo detecta que aquilo está doente. Então, manda todas as substâncias para tentar cicatrizar aquilo. Então, usando o dióxido de cloro, aumenta a chance de cicatrização. Agora, a água tem que ser um pH acima de 8 no mínimo. Porque quanto maior o pH, mais oxigênio vai chegar dentro da célula. E a gente pode alcalinizar a maneira mais fácil é usar o limão. O limão tem muitos minerais. Tá? Meio limão. Meio limãozinho para cada copo de água. Meio limãozinho para cada xícara de água. Mas se eu tomar isso o dia inteiro, eu posso tomar 3 litros de água com limão? Pode tomar. Se você não tiver nenhum problema, nenhuma restrição, você pode tomar. O que você não pode é, num copo desses, espremer meio limão e tomar puro. Porque você vai lesar os dentes, vai lesar a língua e capaz até de lesar o esôfago. Então, sempre diluído. Então, se você for tomar, vamos supor que você tomar 12 canecas dessa, se for muito meio limão, você usa um quarto de limão cada um. Tá? Assim, vinagre de maçã também alcaliniza. Vinagre de maçã também traz minerais. Né? As frutas trazem minerais. Você pode, de repente, colocar rodelas de laranja dentro de uma garrafa de água de vidro. A laranja vai liberar também minerais. Né? Qualquer fruta libera. Maçã, né? A própria manga, se o diabético não trabalha bem com manga, né? Mas os legumes também liberam minerais, o pepino libera minerais, então tem várias formas de a gente alcalinizar essa água. E se eu tomasse água normal, sem ser alcalina, isso vai a longo prazo, traz alguma Não, a benefício? longo prazo você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar com sistemas tampão do corpo. Mas se você não desenvolver doença nenhuma, você pode tomar água com pH 7 todo dia, mas tem que tomar 2 litros de água. Porque a quantidade é de 30 a 40 ml por quilo de peso. Se você com 60 quilos não tomar 2 litros, você está deficiente. E o corpo ele tem um sistema de inteligência. Ele vai preservar sempre o cérebro. Ele, primeiro o cérebro, depois o coração, os rins e o resto. Então assim, para não deixar você desmaiar, ele preserva o cérebro. Quem descobriu isso? O doutor Batman Milite. Existe um sistema inteligente de sustentação de líquido. Eu acredito que para diabético você vai ter 3 condições, né? O pré-diabético, um diabético que já toma alguma medicação de controle e o diabético que tem que tomar insulina. Tá? Isso eu estou falando com um diabético que desenvolveu maus hábitos. Para esses 3 tipos, essas 3 pessoas diferentes, se você mudar os hábitos e aplicar todas as melhorias, todas elas podem regredir ao não diabético? Mas o tratamento nunca vai ser só dieta, fitoterápico ou atividade física. Implica no atendimento geral. Então, se para essa paciente, por exemplo, ela for fazer uma biorressonância, tiver condições de fazer uma biorressonância, ou fazer outro método, e ela estiver extremamente depressiva, ela vai ter que tratar a depressão. Se tiver com o cortisol lá em cima, vai ter que reduzir o estresse. Se ela dorme mal, às vezes tem que tomar melatonina. Porque a melatonina, o que ela faz? Ela controla o cortisol, melhora a sua qualidade de sono. Você não vai ter, de manhã, amanhecer com cortisol lá em cima. Se amanhecer com cortisol lá em cima, a insulina está lá, mas ela não come nada. Aí vai lá e faz o teste, dessa está com 250. Aí o que acontece com o diabético? Ele fica revoltado, porque fala assim, não tem jeito mesmo, então fazendo do jeito. Aí acaba mergulhando a insulina. E acha que nunca mais vai ser com insulina. Qual o problema da insulina externa? A insulina exógena. Ela engorda.
Então ela é um hormônio adipogênico, ele causa aumento de gordura e ela engorda. Então quanto mais insulina você usa, mais fica difícil você resolver o diabetes. Porque quanto mais gordura, mais resistência insulínica você tem. Você não sai mais disso. Vai virando uma... É um círculo vicioso. vicioso, né? Aí Vai toma- cortar o ciclo. Cada vez que eu já passei por 3 tipos de insulina. Ele continua comendo pão. Então, você fala, mas qual é a escolha que você está fazendo? Ah, doutor, não tem mais gente, já tem 30 anos de diabetes, eu vou morrer desse jeito mesmo. Não, todo mundo vai morrer, né? Mas não precisa sofrer. Né? É tão difícil tirar o pão assim? É difícil. Eu prefiro morrer. Então, isso aí precisaria fazer estudo. O pão integral aumenta o pico glicêmico e o pão francês com certeza. O pão francês tem outros problemas. O pão francês que a gente não vai nem falando aqui do pão. O pão tem brometo de potássio, então paralisa a tireoide. O pão tem o glúten, que inflama o corpo todo. Isso já é uma certeza. Se você tiver uma propensão para diabetes, ele vai acelerar a propensão para diabetes. Só o pão. Isso pensando em genética. Ele tem xarope de milho rico em frutose, que é pior que açúcar. Ele é 20 vezes mais doce e mais barato. E além disso, o pão tem um sal refinado. Então ele também aumenta a pressão. Então o problema do pão, muitas vezes quando a gente pega um paciente que está com hipertensão descompensada, que vai ser outra palestra, se a gente tira o pão, ele melhora a glicemia e melhora a pressão. Às vezes não precisa nem tomar remédio mais. Se ela fizer um pãozinho com farinha de amêndoa, Vai dar trabalho, né? Vai dar muito trabalho, né? fazendo isso para meu Sim. Não, é que tá, mas é que tá. Ele tem que ver também qual é a sensibilidade dele, né? A essa farinha. Sensibilidade, quantidade, digestão, né? Como está esse estômago dele, como está o fígado, como está o intestino, né? A flora intestinal. Se a flora intestinal estiver muito bagunçada também, o tratamento não tem eficácia de 100%. Tem que tratar a flora intestinal. Cada vez mais a gente vê que, como os chineses falavam antigamente, a doença começa no intestino e é curada no intestino. Por isso que o japonês dá tanta importância para o abdômen, né? O Hara, na Ayurvédica é o Agni. Por quê? Porque a barriga que tem maior aqui na barriga é o intestino. Né? E é onde está todas as memórias do nosso passado. Então, o que é que você não está deixando passar do passado? Aí fica com o intestino preso. Péssimo. Ou a diarreia. O que é que eu não consigo conviver diariamente com os problemas novos e recentes? Que eu não consigo tirar o aprendizado e deixar o que é ruim embora. Eu também tenho a diarreia. Então, o intestino grosso alberga as emoções, os nossos afetos mais profundos, os nossos traumas. E o intestino delgado é o que vem do dia a dia, é o que está mais próximo. E aí, como que você está? Você está aprendendo? Mas eu só reclama. A pessoa que só reclama, a tendência é que ela tenha diarreia. Diarreia vai perder a flora boa e a flora ruim. E vai desidratar. E vai desnutrir. Diabético é desidratado, é um paciente desidratado, desnutrido, teimoso, irritado e controlador. Mas dá para mudar, tem solução, né? Tudo tem solução. A tapioca pode substituir. Então, a tapioca pode substituir, mas depende da pessoa. Depende muito da pessoa. Tem pessoas que têm uma sensibilidade e têm alguns picos glicêmicos. Não dá para comer todos os dias. Eu falo para os pacientes assim, coma um dia sim, dia não, coma 2 vezes por semana. Você vai fazer uma caminhada? Então coma antes da caminhada. Mas eu vou ficar em casa, sem fazer nada? É melhor eu comer ovos cozidos, comer um abacate, né? Comer uma fruta que não tenha um índice glicêmico muito alto, né? Porque a gente tem um índice glicêmico, que é o pico, e tem a carga glicêmica, que vai gerar gordura. Tem alimento que tem pico glicêmico, índice glicêmico, tem alimento que tem carga glicêmica. Por exemplo, a melancia hoje a gente vê que não é tão ruim assim. Lógico, se eu comer uma melancia inteira, não tem condições. Agora, a manga, para o diabético, ela é desaconselhável. A banana nanica e a prata são desaconselháveis, principalmente a nanica. Né? O caqui, a fruta do conde, né? A uva, se for muito doce. Né? Está falando de doçura, vou fazer uma última pergunta. Na metafísica mostra que o diabético perdeu a doçura da vida.
Então, essa vontade de açúcar tem a ver com essa busca? Sim, Por ele isso quer essa recuperar. vontade. A nível inconsciente ele quer recuperar, né? Compensação. Ele quer compensar. Mas olhar para trás e ressignificar aquilo que muito magoou, muito feriu, né? Que é difícil, às vezes é o primeiro passo. E aí a gente pode até indicar um amigo nosso que é o Eduardo, né? Que faz esse trabalho, né? O Eduardo Tatibana, ele tem a terapia do Kiai, né? Quem quiser. Então ele né? consegue te ajudar a voltar no passado e ressignificar o que Esse grande aconteceu. episódio magoou, né? Sim. E às vezes não é uma coisa tão importante, né? Mas é o jeito que você lidou com a situação e aquela conclusão. Ou seja, aquela pessoa nunca mais, aquilo nunca mais, eu nunca mais. Então, a conclusão que é um problema, né? Alguém tem mais alguma Mais uma pergunta? pergunta? Alguém tem diabetes e quer fazer alguma pergunta pessoal também? Vou colocar o nosso último slide aqui na tela, então. Então, você faleceu antes, né? Eu sou pré-diabético. Então, a minha, quando eu acordava, eu sentia o peito 200 e pouco. Eu falei, após esse exame que eu fiz da próstata, ele falou, ó, 0 bala. Aí eu até só. Aí ele falou, que tal não tomar insulina? A partir daquele dia, eu falei assim, a melancia que ia comer carne desse tamanho, comia manga. Então, já olho para ela e falo, ó, já foi minha época. Então, eu abri toda essa alimentação. Eu botei para você uma comida toda esse espinafre, o refogado, o giló, o berinjela, o arroz integral. Agora acordo com 110, 80, 100. O meu pico sobe, depende da hora eu comendo alguma coisa, eu exagero, vai para 180, 190, 190. Mas em 2 horas, baixa. Então, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. É assim, toda vez que você tem esse pico, você inflama. Mas antes eu ficava horas e horas e não abaixava. Mas agora, vamos dizer, sem tomar o chá, em 2 horas ela já baixou. Quanto tempo você faz fazer o teste depois da refeição? Faz todo dia. Depois da refeição. Quanto tempo depois? Aí faço antes, vamos dizer, 1 hora, 1 hora e pouco, faço. Entre 1h30 e 2 horas. Eu faço 2 horas. Né? Eu faço assim. Aí você tem um parâmetro mais seguro. Então agora, eu medi nesse quase 2 horas, vai para 140, 160, assim. Depois ela aumenta um pouco, mas depois ela baixa A normal. oscilação é normal. Oscilação. Mas antes não, antes não abaixava não. Mas assim, eu tomava chá. menos você oscilar, melhor. Então agora eu estou acompanhando mais. Porque essa oscilação, ela vai aumentar para... Acho que é o segundo. Não, os exames. Aqui, os exames ali. Então, vai alterar isso aqui. Então você vai ficar, às vezes, chateado. Do jejum tá normal, mas a glicada tá 6. Aí o endócrino vai, né? Fala, ó, então, e o teu peso não abaixa. E, né? Então, assim, essa glicada aqui é, em prática, uma grande ferramenta para a gente fazer um acompanhamento. Depois que tem um diagnóstico de pré-diabetes. Explica rapidinho como é que é feito esse exame. A pessoa... Não, o exame de sangue que a gente colhe normalmente deve ser colhido no máximo, esse aqui, em 8 horas de jejum. O que eu estou fazendo é 12 horas. Mas estou falando, o poço, o mesmo particular, é 12 horas. É 12 horas. Mas você tem que exigir, se o teu médico de 8 horas, tem que ser 8 horas, que é o correto. A insulina também, aqui não está, mas a insulina também é 8 horas. E a glicada, ela não precisa de um horário tão específico. Você vai fazer esse exame, ele vai retratar o quê? Nos últimos 90, 120 dias, quantas vezes você fez isso? Entendeu? Então aqui pega a mentira, aqui pega a sabotagem, entendeu? Aqui pega a sabotagem que você faz. Mas tudo é um processo. O ideal é você se manter entre 5 a 5,5 da glicada. O paciente que não é diabético, ele vai estar, normalmente, ele tem de 5 para baixo. Então, mas eu tenho 98, porque colheu na hora errada. Mas eu tenho uma glicada de 4,9 e a minha insulina está 5. Eu sou diabético? Não é diabético. Por enquanto. Então, a próxima eu vou fazer nessas 8 horas. Agora, por exemplo, se a gente for com um diagnóstico do ar expirado, que eu falei que foi meu trabalho de
finalização do curso, nesse ar expirado, a gente elimina muitas substâncias. E eles, através de nanopartículas, eles detectam se tem um metabólito que é lançado quando o diabetes está alto. Sem exame nenhum. Não precisa nem de jejum. Só mais um. E a alimentação? Tem muitos especialistas que falam que tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Eu vejo muito no YouTube pessoa que tem o diabetes e fala, não, 3 em 3 horas é impossível. Veja bem, tudo vai depender de você passar com um nutricionista. Eu passei, mas eles querem fazer 3 em 3 horas para exigir isso. A nutricionista, a nutrição de hoje, que é a nutrição funcional, o nutrólogo, ele recomenda comer, depende do diabético. Se você toma insulina é uma regra, se você toma hipoglicemiante é outra regra, e depende também do teu passado, como que é teu metabolismo. O ideal é fazer impedanciometria, que você vai subir numa balança, faz em academia, você vai, né, agachar, levantar 2 hastes, essa vai medir tecido ósseo, quantidade de gordura, quantidade de inchaço, hidratação e quantidade de músculo. A primeira vez que pediu isso para mim, eu estou para fazer, isso é importante. Então, há alguns anos que eu pré-diabetes, nunca pedi esse exame para mim. Isso é importante. Segundo, vai ter que calcular o gasto energético da tua alimentação e da tua faixa etária. Então, são várias variáveis, não tem regra. Tá? Dentro da dieta cetogênica, se um paciente é pré-diabético e não usa insulina, dá para seguir a dieta cetogênica como dá para seguir outras dietas. Então, assim, a gente faz um esquema alimentar para quem tem pré-diabetes e quer fazer dieta cetogênica. Tá? Mas não tem uma regra, tem que ser individualizado. O jejum ele pode ser benéfico para o diabético? O jejum melhora a resistência insulínica. Muito. O intermitente é mais recomendado? Mais recomendado. Agora, vai depender, né? Do teu metabolismo, se você se prestar a fazer um jejum de 12 horas e tiver uma hipoglicemia, não pode ser 12 horas, né? Então é bom testar. Fazer intermitente a cada 6 horas, prestar atenção no corpo, se a fome é verdadeira, né? A fome verdadeira, eu falo que é como se pegasse a mão e fosse lá dentro. Não é uma sensação no corpo, né? É uma coisa lá dentro. Então respeitar o corpo. Mas jejum intermitente é super válido. Agora, a pessoa que não é diabética, não é pré-diabética, pode fazer jejuns até mais longos. Mas é sempre bom passar com um nutricionista, calcular o gasto energético basal, calcular o gasto para aquela faixa etária, fazer uma biorressonância, né? Passar com um nutrólogo. Tá? Bom, gente, agradecer a vocês aí pela presença, pela colaboração, né? E pela paciência de ouvir a gente com o dia de calor. Tá bom? Obrigado. Fala da nossa próxima palestra. Vai ser no dia 1º de abril, a gente vai fazer sempre, todo primeiro sábado do mês, a gente vai ter uma palestra. O próximo tema vai ser buscando soluções para a hipertensão. Vai ser mais ou menos a mesma coisa, você vai falar um pouco sobre o que causa a hipertensão, depois a gente abre para as perguntas. Causas, né? Sabotadores, né? Vai ser mais ou menos o mesmo esquema, né? A gente vai tentar incluir coisas novas também, né? E trazer bastante tratamento natural para a hipertensão, né? Também a gente pede que, se vocês conhecerem alguém que tem interesse em assistir essa palestra, que vocês compartilhem, né? Como ela acontece, ela é gratuita, é apenas uma doação de um quilo de alimento. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Quando a pessoa não sabe Paulo, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Tá bom? Tá bom.